Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que é que funciona a virtualização do processo no PJE, né? Estou aqui no PJE, primeira coisa que eu vou fazer é procurar o meu perfil de servidor digitalizador. Procurando o perfil digitalizador, eu vou vir aqui no menu, processo, novo processo incidental. Aqui, quando aparecer número do processo de referência originário, eu vou colocar aqui o número do processo físico, né? Nesse caso aqui, eu não preciso colocar ponto e nem hífen, que o sistema já vai reconhecer. Vem aqui pesquisar processo. Ele vai me falar que não foi encontrado nenhum processo. Aí eu vou continuar. Quando eu continuar, vai abrir essa janela para eu escolher a seção, a competência e o órgão julgador. Eu venho aqui escolher a seção, que no caso é Brasília de Minas. Primeiro eu escolho o órgão julgador, que é a primeira ou a segunda vara, nesse caso a primeira vara. E após eu venho aqui e seleciono a competência, que no caso é família, né? Família precatórias. E aqui embaixo vai aparecer a opção de eu escolher a classe judicial. Quando vem aqui, no meu caso, é uma ação de alimentos. Alimentos, tá aqui. Quando eu escolho a classe, vai aparecer a opção de eu colocar o número do processo a ser protocolado, se existente. Isso aqui é muito importante a gente estar observando, porque precisa aparecer essa opção aqui. Se não aparecer essa opção de colocar o número do processo existente, é porque alguma coisa aqui em cima pode estar errado, como por exemplo a classe judicial. Se tiver errado, às vezes colocou alguma classe que já está inativa, não vai aparecer isso aqui. E se você continuar, você vai estar distribuindo um processo novo e não incluindo um já existente. Aí aqui eu vou colocar o número, aqui sim é importante você colocar o hífen e o ponto, porque senão o sistema não aceita. Então vamos lá repetir o número novamente. Hífen 81.2019.8.13.0086. Aqui. Aí eu venho aqui e incluir. Quando eu vir para incluir, aí vai abrir as pastas de complementação do processo. Aqui o assunto, as partes, as características do processo, incluir petições e documentos e o final protocolar a inicial. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos seguir na ordem os assuntos. Assunto, nesse caso aqui, é uma ação de alimentos de fixação. Não, na verdade, não é uma ação de fixação. É uma ação revisional de pensão alimentícia. Então, eu vou vir aqui e vou procurar o assunto família, alimentos, revisão. Aqui está a família revisão de alimentos. Aqui nas partes, eu vou incluir a parte autora e vou incluir o polo passivo, o polo ativo e vou vincular o procurador às partes respectivas. Como a classe judicial é família, alimentos, dependendo da classe, o próprio sistema do PJE, ele já vincula o Ministério Público automaticamente. Então, nesse caso, não vou precisar incluir o Ministério Público, porque o próprio sistema já incluiu. Então, eu vou lá incluir a parte autora e a parte ré. Aqui eu já terminei de cadastrar as partes. Agora, eu vou nas características do processo. Aqui eu venho colocar se é justiça gratuita, sim ou não, nesse caso, sim. Pedido de liminar antecipação, não é o caso, o valor da causa. Vamos lá, o valor da causa. 4.790,40. Venho aqui salvar. Esse tipo de classe processual, o sistema ele já vincula o sigilo do processo automaticamente. Então, eu não preciso mexer e nem consigo mexer também, porque já foi vinculado.
Aqui embaixo vou adicionar a prioridade do processo, que é no caso de idosos, pessoas com deficiência física, tal, com alguma deficiência, que não é o caso, então não preciso incluir nada. Agora eu venho com a parte principal, que é incluir as petições e os documentos. Nessa tela aqui, o sistema ele já vem aqui e já mostra o tipo de documento que é a petição inicial. Então, sempre inicialmente, o primeiro arquivo a ser incluído vai ficar com a nomenclatura petição inicial. Se você mudar, o sistema não vai aceitar. Então, aqui eu venho no editor de texto e vou colocar aqui, segue em anexo. Então, os documentos todos em PDF vai seguir em anexo, certo? Venho aqui em salvar e agora eu vou começar a adicionar os meus documentos aqui em PDF. Vou aqui salvar e agora eu vou começar a adicionar os documentos ao processo. Vem aqui em adicionar, ele vai me abrir a página, eu vou procurar onde que está o meu processo que eu estou trabalhando indexado. Ele está aqui e aqui estão as peças indexadas. Vou começar pela inicial, número 1, vou abrir. Aqui eu venho aqui selecionar o tipo, vou procurar a petição inicial, tá aqui, e vou adicionar mais. Tem duas opções de fazer essa inclusão. Tem a opção de eu incluir documento por documento, que nem por exemplo aqui, eu incluí a inicial, venho aqui e assino. E aí depois eu volto lá em cima, venho aqui, procuro o tipo de documento, tipo procuração, faço tudo, coloco segue em anexo, venho de salvar, adicionar e coloco procuração. Que essa forma é mais demorada. E tem a outra forma, que é você incluir todos os documentos e depois que você incluir, ou seja, ir adicionando os documentos, depois que você adicionar todos os documentos, você vem e assina. Dessa forma é mais rápido. Porém, o sistema do PJE, ele aceita a adição de 40 arquivos. Ou seja, se o seu processo que você estiver trabalhando ele for muito grande, então você vai ter que fazer em duas etapas. Ele vai ficar separado em 2 blocos. Você vai vir aqui adicionar até incluir 40 arquivos. Depois que incluir 40 arquivos, você vem e assina, volta lá e inclui mais o restante dos arquivos que estiver faltando. Nesse caso aqui, como o meu processo ele é fino, eu vou incluir todos os arquivos aqui antes de assinar os documentos. Então, incluir a petição inicial, venho aqui, continuo adicionando, vou adicionar aqui agora a procuração. Venho aqui, ela vai ficar aqui embaixo, ó, arquivo 1, arquivo 2. Aqui eu venho e seleciono o tipo, vou procurar aqui, procuração, e aqui está, 1, 2. Agora eu vou adicionar mais um arquivo. Aqui eu venho documentos pessoais, né? Vamos procurar aqui o tipo de arquivo. Eu venho aqui e vou procurar documento de identificação, tá aqui. E assim por diante eu vou adicionando todos os meus documentos aqui e depois eu assino. Vou continuar adicionando e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Aí aqui eu incluir todos os documentos, tá vendo? Despacho, audiência, termo de audiência, petição e procuração do réu, citação frutífera, despacho inicial, tá? Incluir todos os documentos. Agora, depois que eu incluir todos, eu venho aqui assinar documentos. Depois que eu terminei de incluir todos os documentos do processo, eu vou vir aqui e protocolar inicial, que é a fase final. Aqui nos dados do processo eu vou conferir se está tudo certo, a classe judicial, o número do processo, o órgão julgador, as características do processo, nome da parte, aqui os documentos que eu incluí. Se tiver tudo ok, eu venho aqui em protocolar. Se tiver alguma coisa para corrigir, eu vou voltar aqui
nas outras abas e vou corrigir o que eu preciso corrigir, certo? Então, aqui nesse caso tá tudo certinho, eu vou vir aqui e vou protocolar. Aqui está protocolado o meu processo. Então, tá aqui, protocolo do processo, você é distribuído com o número tal para o órgão primeira vara. Eu venho aqui em fechar, vou deslizar aqui para baixo e aqui vai ter as opções: salvar comprovante, novo processo. Se eu quiser já incluir um novo processo, eu venho aqui em novo processo, download de documento. Então, eu vou aqui em salvar comprovante. Aí eu tenho as opções de imprimir esse comprovante ou então eu salvo em um arquivo para quando eu for no fórum, como eu estou em casa, para quando eu for no fórum eu imprimir para colocar no processo físico para comprovar a virtualização do processo. No meu caso aqui eu vou imprimir e vou colocar aqui no processo. E é isso daí. Espero que vocês tenham entendido, tá? E qualquer dúvida eu estarei à disposição. Um abraço para vocês.